Um forasteiro chega a cavalo numa cidade pequena. Ele atravessa a rua devagar, em silêncio, e a presença dele muda o clima. Todo mundo para olhar. Sem reagir a ninguém, ele desce e amarra o animal. Em seguida, ele entra no bar e pede uma cerveja e uma garrafa. O barman avisa que as bebidas ali não são grande coisa, mas é o que tem. O forasteiro só reforça uma coisa: ele quer beber em paz. Só que alguns homens que já estavam ali decidem provocar. Ele não se intimida, ergue a garrafa e deixa claro que é mais rápido do que eles. Depois, simplesmente vira as costas e sai, como se aquela ameaça não significasse nada. Logo depois, ele entra na barbearia e pede a barba feita. Já avisa que também quer um banho quente ali mesmo. O barbeiro tenta puxar conversa, mas o forasteiro fica fechado, respondendo o mínimo. Até que os mesmos homens do bar entram no lugar e a provocação recomeça. Ele aguenta os insultos em silêncio, mas quando um dos homens passa do ponto e encosta, o limite acaba. O forasteiro saca uma arma escondida e derruba os três em segundos. O barbeiro foge em pânico e logo a cidade inteira se aproxima para ver o que aconteceu. Mordecai, um dos moradores da cidade, se aproxima e pergunta o nome do forasteiro. Ele não responde. Mordecai não insiste, só acende um cigarro para ele, como se já tivesse entendido com quem está lidando. Logo depois, uma mulher chamada Kelly aparece no caminho dele e puxa assunto do jeito dela. Diz que ele esbarrou nela e queimou o vestido com o cigarro. O forasteiro percebe que a reclamação é só um pretexto. Ele olha para ela e pergunta por que toda aquela encenação se ela podia simplesmente dizer o que queria. Kelly se exalta e parte para ofensas. Ele tenta ir embora, mas ela não larga. Em vez de discutir, ele só tira o uísque e bebe, frio, sem dar a reação que ela está buscando. Até que ele decide devolver no mesmo tom. Solta uma provocação curta, certeira. Kelly perde o controle, dá um tapa nele e derruba o cigarro. E aí dá pra ver. Agora ele se irrita de verdade. Ele a puxa e leva para um estábulo. Lá dentro acontece uma violência grave. Mordecai assiste de fora e não interfere. Depois, ele sai como se nada tivesse acontecido. A cidade segue encarando, em choque. Ele vai ao hotel, pede um quarto e pega a chave sem se registrar, sem explicar nada para ninguém. No quarto, ele tira o chapéu, bebe sozinho e deita. A mente dele é tomada por um flashback. Um homem sendo chicoteado na rua, enquanto os moradores assistem e fingem que não veem. De manhã, ele desperta, abre a janela, pega um cigarro e se prepara para sair. O atendente pergunta se ele vai ficar mais uma noite. Ele responde que ainda vai decidir. Ele volta à barbearia para cobrar o banho que pediu. Já na banheira, o xerife se aproxima e tenta falar sobre os 3 homens mortos. O forasteiro corta na hora. Não tem interesse em conversa. Diz que não vai abrir acusação nenhuma, como se o assunto estivesse encerrado. Só que naquele instante, Kelly aparece armada e começa a atirar. O forasteiro mergulha para se proteger. O xerife luta para conter a mulher e Mordecai ajuda a desarmar e encerrar a confusão. Nesse meio tempo, Kelly aparece em choque, chorando e gritando, tentando avançar no xerife. Ninguém compra a briga dela e Morgan ainda piora. Fala com frieza, como se ela tivesse que engolir tudo e seguir a vida. Kelly se revolta na hora. Exige que alguém faça alguma coisa, mas a resposta é a mesma. Silêncio, cara fechada e gente virando as costas. Um por um, eles entram e deixam ela do lado de fora, gritando sozinha. Mais tarde, o xerife tenta negociar com o forasteiro enquanto ele come. Pede ajuda contra o trio que está chegando. O forasteiro recusa na lata. Diz que não é pistoleiro e que não tem nada a ver com aqueles 3. O xerife insiste e tenta dar peso à ameaça. Foi ele quem prendeu os 3 quando a cidade não aguentava mais. Nesse momento, a garçonete chega com a torta. O forasteiro olha por um segundo e se levanta, indo embora sem dizer uma palavra. Na rua, o xerife vai atrás e explica de onde vem o ódio. Stacy e o primo roubaram um lingote de ouro da mineração e esconderam no barraco onde viviam. O forasteiro estranha a história, acha fácil demais e sugere que parece até armadilha para pegar os 3. O xerife confirma que Stacy batia nessa tecla no julgamento. Dizia que o lingote foi armação para prendê-los.
e é por isso que eles saem com ódio, prontos para voltar atrás de vingança. A ameaça é simples, eles vão voltar para acertar as contas. O forasteiro dá a resposta mais fria possível. Quando eles chegarem, prende de novo. O xerife trava, porque sabe que não é tão fácil assim. Aí o xerife solta a verdade. Ele não é um xerife de verdade. Só assumiu o cargo depois que o Marshall morreu. E não foi uma morte qualquer. Foi ali mesmo, naquela rua, do jeito que ninguém esquece. Mesmo ouvindo isso, o forasteiro continua sem se comprometer. Em vez de aceitar, o forasteiro dá um plano seco. Armar a cidade, botar atiradores nos telhados e preparar uma emboscada. O xerife não quer transformar o lugar numa guerra e pergunta quanto custaria a ajuda dele. O forasteiro não se mexe, até o xerife oferecer qualquer coisa. Aí, ele para. Crédito ilimitado pela cidade inteira. Para provar que não é conversa, o xerife leva o forasteiro até um comerciante. O homem confirma, ele pode pegar o que quiser, quando quiser. E na mesma cena aparece o contraste da cidade. Um pai e 2 filhos levam bronca só por encostar nos cobertores à venda. Aí o forasteiro faz questão de usar a carta branca do jeito dele. Pega doces para as crianças e entrega cobertores para o pai. O pai hesita, com medo da reação do dono. Então o forasteiro encara o comerciante e força ele a confirmar ali, na frente de todo mundo, que está permitido. O dono engole seco e aceita. Antes de sair, ele ainda enche o bolso de cigarros, como se aquela cidade fosse dele. Mordecai aparece de novo e acende mais um para ele. E ele continua aproveitando o acordo. Entra em outra loja, pega botas e suprimentos. O dono tenta cobrar, mas o xerife corta na hora. Não tem cobrança. O forasteiro sai carregando tudo, sem pagar nada. Depois disso, o forasteiro volta ao bar e manda servir uma rodada para todo mundo que está com ele. O clima muda na hora. A cidade começa a tratar ele como se fosse o novo dono do lugar. O barman pega o cigarro e já vai anotar a conta, mas o xerife interrompe. Para ele, ali não tem cobrança. Mesmo com o xerife bancando, alguém solta a pergunta que fica no ar. E ele não vai colocar nada no caixa, como todo mundo? O xerife explica que isso foi decidido pela cidade. Aí o forasteiro faz um gesto que muda o clima na hora. Toma o distintivo do xerife e coloca na mão de Mordecai, na frente de todo mundo. Em seguida, pega o chapéu do prefeito e encaixa na cabeça dele. A mensagem é direta. A autoridade ali acabou de trocar de dono, e foi o forasteiro quem decidiu. Mordecai se empolga com a posição e já fala como se ninguém mais mandasse nele. Só que ele mesmo percebe o óbvio. Xerife sem arma não dura 1 minuto. Ele vai até a loja e pega um revólver. O forasteiro também começa a pedir armas e dá a ordem do dia. Em 10 minutos, quer todo mundo lá fora para um treinamento. Enquanto isso, fora da cidade, Stacy e os Carlin saem da prisão prontos para voltar e descobrem que sumiram com os cavalos deles. A raiva vira plano. Eles seguem a pé mesmo, jurando que quando chegarem vão tomar o cavalo do prefeito. De volta à cidade, o forasteiro reúne os moradores e fala sem rodeios. Se eles não aprenderem a se defender, vão ser esmagados pelos bandidos. Ele força todo mundo a se armar, subir em pontos altos e tomar posição como se já estivesse montando uma emboscada. Em pouco tempo, toda a cidade vira um cenário de tensão, com gente escondida e esperando ordem. Para treinar a mira, eles usam um carroção com bonecos passando como alvo. Só que o povo atira sem controle e vira bagunça. O dono do carroção protesta, bravo. O forasteiro responde do jeito dele, debocha. E, com frieza, ele mesmo mostra como se faz, derrubando os alvos com precisão e encerrando a discussão no ato. Logo depois, o forasteiro começa a agir como se fosse dono da cidade. Vai até os carpinteiros e encomenda uma mesa enorme, como se estivesse planejando um evento. Em seguida, leva os homens até um celeiro para pegar madeira, sem pedir permissão. Quando o dono aparece exigindo explicação, o forasteiro só responde como quem não deve nada. Eu preciso. E a lista de exigências só cresce. Lençóis, comida em quantidade, tinta vermelha, tudo em escala absurda. Ele também quer que esvaziem o hotel, porque pretende ocupar o lugar. O dono questiona para onde o povo vai, mas a resposta nunca vem do jeito que ele esperava. Fica só a sensação de abuso e imposição. Do outro lado, Stacy e os Carlin aceleram o retorno.
atacam gente na estrada, pegam cavalos e seguem montados rumo à cidade. Agora eles vêm mais rápidos e com a certeza de que ninguém vai impedir. Na cidade, o treinamento continua, mas começa a surgir outro problema: conspiração. Lewis e Morgan procuram Dave com conversa de talvez a gente nem precise de ajuda de fora. Dave entende na hora. Eles querem tirar o forasteiro do jogo. Lewis diz que ele está ridicularizando a cidade. Eles listam o caos. Colocou Mordecai como autoridade, expulsou gente do hotel, mandou as mulheres costurarem lençóis e ainda parece estar preparando um piquenique enquanto a ameaça se aproxima. Mesmo assim, Dave tenta segurar o grupo. Diz que o forasteiro está mexendo com todo mundo e colocando um contra o outro, e que talvez seja melhor aguentar só mais um dia. Morgan resiste, o clima vira briga pessoal e o assunto escorrega para o passado. Até a morte do Marshall entra na discussão. Lewis precisa intervir para não virar uma ruptura total. Morgan sai furioso e fica no ar o que ninguém quer admitir: a cidade está quebrando por dentro. No hotel, o forasteiro decide que quer ficar sozinho e empurra todo mundo para fora. O pregador aparece revoltado, chamando aquilo de inumano e apelando para a moral. O forasteiro corta a seco. Se ele se importa tanto, que leve as pessoas para casa dele. O pregador tenta arrumar outro lugar, mas ainda cobra mais caro. E antes de se trancar, o forasteiro faz questão de mostrar que está no controle. Exige o melhor vinho da cidade. Enquanto a cidade ferve por dentro, Mordecai é puxado por uma lembrança antiga. No flashback, ele está escondido debaixo de uma varanda vendo o Marshall ser castigado naquela mesma rua. A cidade inteira se esconde e finge não ver. Só Sarah tenta impedir, mas o próprio marido segura ela. No fim, deixam o Marshall ali, largado, sem ajuda. O forasteiro vai até Kelly. Ela provoca, pergunta o que ele quer. Ele responde direto: quer companhia naquela noite. Ele a beija, toma a arma da mão dela e, para surpresa dela mesma, ela corresponde. Kelly pede um tempo para se arrumar e jantar com ele. Ele devolve a arma e diz que vai esperar. No hotel, os dois fazem a refeição juntos. Sarah serve a mesa e fica visivelmente incomodada com a intimidade entre eles. Enquanto isso, Stacy e os Carlin atravessam o deserto com pressa. Um cavalo se machuca e eles seguem apertados no mesmo animal. Stacy deixa o aviso: assim que alguém encontrar os homens que eles atacaram na estrada, vai ter gente atrás deles, então é melhor chegar logo na cidade. De volta ao hotel, Kelly e o forasteiro dormem. Quando ele parece apagado, ela se levanta devagar para ir embora. Ao mesmo tempo, homens da cidade sobem as escadas em silêncio, invadem o quarto e atacam a cama, certos de que ele ainda está ali. Só que eles caem numa armadilha. O forasteiro já está fora. No momento em que ele salta do hotel, o lugar explode. Vários morrem, e quem tenta escapar é atingido lá embaixo. Morgan foge a cavalo. Kelly implora para ir junto, mas ele nega e dispara, deixando ela para trás. Pouco depois, Lewis e gente da igreja chegam e encaram o hotel destruído. Dave, um dos líderes da cidade, procura o forasteiro e pede desculpas pelo ataque. O forasteiro não confia mais. Dave tenta comprar a paz oferecendo $3.000. O forasteiro recusa os 3.000 na hora. E fica claro que naquela cidade, promessa vira moeda. Hoje dizem uma coisa, amanhã voltam atrás. Enquanto isso, no hotel, Sarah avisa que quase todos os quartos foram destruídos. Só restou o dela e o de Lewis. O forasteiro a puxa e leva para dentro. Sarah luta e grita para ele soltar. Lá dentro, ele a larga e tenta dormir como se nada tivesse acontecido. Sarah se aproxima com uma tesoura, pronta para reagir. O forasteiro percebe na hora, fala baixo e faz ela parar. A tensão muda de direção, e ela acaba cedendo. Na manhã seguinte, Sarah fala sobre o Marshall. O forasteiro ouve e reage como se não se importasse. Sarah deixa claro, o medo da cidade de estranhos nasceu exatamente com o que fizeram com o Marshall. Do lado de fora, a cidade enterra os mortos. E o forasteiro dá outra ordem absurda. Quer tudo pintado de vermelho. Ele ainda altera o letreiro e escreve Inferno por cima do nome da cidade. Nesse meio tempo, Lewis volta ao hotel. Lewis discute com Sarah no hotel. Ela acusa a cidade de ter encoberto a morte do Marshall. Lewis tenta justificar. O Marshall descobriu que a mina estava em terra do governo e ia denunciar todo mundo, o que fecharia a mineração. Sarah não aceita a desculpa e decide ir embora da cidade de vez.
Fora da cidade, Morgan aparece ferido e encontra Stacy e os Carlin. Ele pede ajuda. Stacy recusa até que Morgan diz que tudo mudou e que eles vão precisar dele. Stacy não quer conversa sem retorno. A primeira coisa que ele cobra é dinheiro atrasado. Stacy exige a combinação do cofre do escritório. Morgan se nega. Stacy mata Morgan ali mesmo. Em seguida, alguém coloca dinamite no alto de um penhasco. Os três atiram e detonam tudo, como aviso de que a guerra começou. Um ataque acontece logo depois. O forasteiro troca tiros, acerta Cole e consegue escapar. Stacy grita que vai caçá-lo. Enquanto isso, a cidade já está inteira pintada de vermelho. O forasteiro volta ao bar e bebe. O xerife chama o forasteiro. Diz que eles precisam se preparar para o confronto. Ele sai para checar posições e ver onde cada um está. Só que de repente o forasteiro monta no cavalo e vai embora. E quando Stacy e os Carlin chegam, entram atirando em tudo. A cidade tenta reagir, mas é atropelada pela violência dos três. Em minutos, eles dominam tudo. Reúnem as pessoas no bar e começam a beber. Aí o forasteiro retorna e arrasta Dan para fora. Ele o castiga e mata Dan. E joga o chicote dentro do bar. Um recado direto. Stacy manda todo mundo sair. Do lado de fora, alguém lança uma dinamite e todos se escondem, mas é falsa. No meio da confusão, Cole é morto por uma armadilha. Agora, sozinho, Stacy começa a atirar sem rumo. Do escuro, o forasteiro aparece e encerra aquilo ali. Lewis tenta vingar, sai com uma arma, mas Mordecai atira nele pelas costas. No dia seguinte, o forasteiro deixa a cidade a cavalo, sob o olhar de todos. Mordecai, ao lado da lápide do Marshall, lembra que nunca soube o nome dele. O forasteiro diz que ele sabe, e parte como chegou, sem olhar para trás.